RZTR11. Será que vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Quais são as vantagens, desvantagens, riscos ao investir nele? E só para deixar claro, esse vídeo não representa uma recomendação nem de compra e nem de venda. Simplesmente nós vamos juntos analisar o fundo imobiliário RZTR11, combinado? E ó, não se preocupa que mesmo você vendo esse vídeo, que é um pouquinho mais técnico do que o normal que eu trago aqui para vocês, eu vou te mostrar como analisar um fundo imobiliário mesmo que você não saiba nada de investimento ou que você esteja começando a investir agora. Fechado? Esse é o meu compromisso com você. E se você não me conhece, você é novo por aqui, eu me chamo Renan Diego, sou criador do canal Produtividade Financeira e do podcast Profadcast, onde eu te ajudo a investir e ter a vida que de fato você merece. Então vamos lá falar do RZTR11, que é um fundo imobiliário do tipo híbrido. O foco dos seus investimentos estão em imóveis ou investimentos atrelados em títulos imobiliários, ambos ligados ao meio rural. Então já fica ligado aí que ele é ligado ao meio rural, tá bom? O FI RISA Terrax tem como principal objetivo gerar retorno para os seus investidores ao longo prazo, através de arrendamento, compra e venda de propriedades agrícolas, em 3 diferentes estratégias. A primeira estratégia é o Sale and Leaseback. O que é isso, Renan? Nada mais é do que você vender um imóvel a um investidor e alugá-lo de volta por meio de um contrato com prazos e cláusulas específicas. É isso mesmo, é como se você estivesse vendendo para alguém, um investidor, e depois você vai alugar para ele. E aí tem várias cláusulazinhas lá que não vale a pena a gente entrar a fundo, mas existe essa estratégia. A outra estratégia é o Buy to Lease. O que é isso? É uma modalidade de contrato de aluguel em que o imóvel é comprado a pedido do inquilino. Então, ó, compra para mim lá que eu vou utilizar, sabe? Eu alugo se você comprar essa terra. Ó, essa fazenda se você comprar, eu alugo, sabe? Tipo, esse tipo de acordo. Então, essa é a segunda estratégia. E a terceira estratégia é a Land Equity, que é a aquisição da propriedade pelo fundo com o objetivo de gerar ganho imobiliário ao longo do tempo, sem conceder opção de recompra ao vendedor. Fechado? Então, essas são as 3 estratégias que o fundo utiliza para fazer seus investimentos. O fundo tem foco no território nacional, com atuação nas regiões consolidadas de produção de grãos e fibras. Beleza? E esse fundo é administrado pelo Banco Genial e a sua gestão é feita pela RISA Asset Management. Legal, Renan, entendi. Agora eu quero te dar um alerta. Toda vez que você for fazer uma análise de um fundo imobiliário, o primeiro passo é conhecer o FI como um todo, tá? E para isso, nós vamos utilizar o último relatório gerencial da RISA e os sites para apoio, que é o Status Invest e o Funds Explorer, beleza? Vamos lá. Já estou aqui com o relatório gerencial da RISA Asset Management, que é a gestora, né? Então, só para vocês terem uma ideia, esse relatório, ele é de fevereiro de 2023, que foi o último relatório. Aí aqui ele mostra qual que é o objetivo, né? Que eu já expliquei um pouco sobre isso, que são as 3 estratégias diferentes e tudo mais. Quem são, né? Quem é a gestora, quem é a administradora, se tem consultoria imobiliária ou não. O início das atividades desse fundo foi em outubro de 2020. O prazo é indeterminado, então por isso que é longo prazo, foco em longo prazo mesmo nesse fundo imobiliário. Público-alvo, investidores em geral, tá? O código de negociação para você comprar ele na Bolsa de Valores, lá na B3, é RZTR11. E quantidade de emissões, 2, tá? Isso aqui, quando que ocorrem emissões, né? Novas emissões? Quando o fundo quer se capitalizar. Quando ele quer pegar dinheiro, ele não pode pegar empréstimo. Essa é a diferença de um fundo imobiliário para uma empresa. A empresa pode pegar empréstimo num banco para se alavancar. Agora, o fundo imobiliário não pode, então ele tem que emitir novas cotas, né? A gente chama de novas emissões de cotas para jogar para o mercado e desse mercado comprar as cotas e eles capitalizar, tá? Então aqui já aconteceram 2 vezes essas emissões. Aí aqui a quantidade de cotas, né? 11.048.018 cotas, né, disponíveis. A taxa de administração é de 1,25% e a taxa de performance 20% acima de CDI mais 2%. Normalmente, fundo imobiliário dificilmente tem taxa de performance. Alguns têm, outros não, tá? Isso aqui é uma das coisas que não me agrada muito nesse fundo imobiliário. Mas também não é uma taxa lá de absurda, já que é uma taxa de performance. Próximo passo aqui do relatório, ele vai mostrando pra gente o dividend yield anualizado. E esse dividend yield aqui é de 2023 somente, tá? Porque se você for, por exemplo, lá nos sites de análise, como por exemplo o Status Invest, ele vai aparecer aqui, ó, 15,98%. Só que aqui é nos últimos 12 meses. Então essa é a diferença. 12 meses para trás. Então se a gente, estou gravando esse vídeo aqui em abril de 2023,
Então, abril de 2022 até abril de 2023, ele teve um dividend yield, que é o quanto do dinheiro que você tem investido ele te pagaria de aluguel, de 15,98. Mas, se a gente for olhar de janeiro, fevereiro, março, né, na verdade até fevereiro, né, que é o relatório foi emitido aqui. Então, esses 2 meses aqui, só ele está pagando 12,76%. Aí aqui ele fala a área total em hectares, valor de mercado 934 milhões nesse fundo. Traz aqui o último dividendo, né, 85 centavos por cota que ele pagou. O número de ativos, tem 15 ativos, né, bem diversificado, né, um único ativo, então isso aqui é legal. Valor patrimonial, né, 96,50 o valor da cota e 100% dos contratos de arrendamento rural. Tá? Aí tem aqui a avaliação de mercado, número de investidores. Isso aqui é outra coisa importante quando a gente vai investir em fundos imobiliários. 83.146. Isso quer dizer que tem uma liquidez bacana, tem bastante gente comprando e vendendo esse fundo imobiliário. Então, de uma maneira em que, se eu quiser vender esse fundo imobiliário, eu não fico refém. Tem muitos, às vezes tem fundo imobiliário que tem ali, sei lá, 1.000 investidores só. É pouco. Então é importante estar ligado nisso também, tá? Outra coisa muito importante é o prazo médio dos contratos. Então aqui, ó, por exemplo, o prazo médio está em 8 anos. Então a média dos contratos que ele tem dos 15 ativos está em torno de 8 anos. Então é um prazo bacana para você que quer investir para médio e longo prazo. O ruim é quando tem muitos contratos vencendo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E aí você não sabe se vai renovar ou não. E acaba dando dor de cabeça no futuro, tá bom? Aí aqui falou do dividend yield médio dos contratos, a liquidez média diária, né, que tem muito a ver com a quantidade de investidores, mas é isso aqui que vai te basear se o fundo tem uma boa liquidez ou não. Por quê? Aqui, ó, liquidez média diária, todos os dias, em média, está sendo negociado 3,11 milhões de reais em compra e venda desse fundo. Então é uma excelente liquidez, tá? Aí aqui no relatório ele mostra alguns panoramas, né, dos fundos imobiliários, indicadores da soja, o agronegócio como um todo e tal. Aí ele traz um panorama que é legal, você quer aprofundar, quer de fato decidir investir nesse fundo imobiliário, conhecer um pouquinho mais. Então aqui é um cenário mais macroeconômico do agronegócio como um todo, que é o foco, né, desse fundo imobiliário ali, as terras e não só as terras, mas também os papéis que eles compram são sempre atrelados a isso, tá? Aí outro ponto que a gente tem que analisar são os resultados, tá? Aqui, ó, resultados. Qual é o retorno? Ele fala aqui, ó, no início de março, o RISA distribuiu 85 centavos por cota referente ao mês de fevereiro, equivalente a um dividend yield de 1,01%. Ou seja, em um mês, 1,01 é um bom yield, né? É uma boa taxa para você receber de aluguel. A cota no mercado secundário variou e tal, aí beleza. Aí aqui fala de DRE, né? A ideia é, se você for, de fato, investir nesse fundo, olhar a DRE dele. Basicamente, o que é o DRE? É o demonstrativo de resultado no exercício. Então, aqui que mostra todo o mapa financeiro do negócio, né, desse fundo imobiliário. Então, é legal você ver aqui, ó, quantidade de receita, receita financeira, total de receitas, total de despesas, né? É para ver se o fundo, de fato, está dando lucro, se está sólido, sustentável ou não. Tá? Então isso aqui é legal você dar uma analisada mais a fundo. Aí aqui ele traz um resumo, né, geral do que de uma forma mais contábil, e aqui também em relação à tese de investimentos, que é aquilo que a gente falou, quanto em caixa, ou seja, hoje ele tem 2% em caixa e a alocação-alvo é 3%. Então, o foco deles é chegar em caixa 3%, só que eles estão com 2%, que mais é uma boa, vamos dizer assim, um bom fluxo de caixa, tá? Aí depois o Buy to Lease, 49%, o Sales and Leaseback, 46%, e o Land Equity está 4%. Tá? Então aqui basicamente é como é que está estruturada a tese de investimento desse fundo imobiliário. Aí aqui traz um pouquinho das perspectivas do fundo e tal, né? Comentários da gestão como um todo, que também é legal. É tipo o que o gestor está achando, né? O que ele está pensando. Aí ele coloca aqui algumas coisas sobre a estratégia como um todo, tá? E aí uma coisa legal para a gente analisar é isso aqui, ó. Que basicamente é o mapa, né, das propriedades. Então aqui ele mostra as 15 propriedades que ele tem. E aí, deixa eu dar um zoom aqui para ficar ainda melhor para vocês. Por exemplo, localização, Bom Jesus, Piauí. Aí fala área total, área de plantio, culturas, soja, milho e sorgo. Aí a tese de investimento, buy to lease. Aí o valor total. Aí o valor por hectare. Opção de compra, se tem ou se não tem, né? Aquilo que eu falei lá para vocês no início, explicando um pouco. E aqui aparece quem é o arrendatário. Ou seja, aqui, por exemplo, Grupo Fritzen. Aí bota aqui o vencimento do arrendamento.
Aí aqui o 2034, aí cada, né, cliente desse aqui tem um vencimento. 2029, 2029, 2030, 2030, 2034 e por aí vai, tá? E aí se você quiser ir ainda mais a fundo, eles colocam aqui, ó, detalhado cada propriedade. Isso aqui é legal demais, tá? Entra um disclaimerzinho ali do gestor e tal, mas bem tranquilo. Aí aqui que vem em relação ao portfólio, né? Ou seja, as propriedades. Aí aqui, ó, fala Fazenda Paranatinga. Aí fala aqui o que é a fazenda. Está localizada no município de Sorriso, Mato Grosso. Maior município produtor de soja e milho do país. Então isso aqui é legal para você, né, ver, ó, tem fotos da fazenda. Então você começa a entender um pouco mais sobre o fundo. Lembra, você tem que pegar um panorama geral do fundo para ter aquela clareza. Aí fala aqui, ó, áreas da propriedade, operação de aquisição, operação de arrendamento. Aí vem para outra fazenda. E tem fazendas aqui que são bem conhecidas, tá, galera? A galera que é da área, né, do agronegócio, rural, a galera conhece. Então, ó, Fazenda Nossa Senhora Aparecida e por aí vai. Aí aqui fala onde vai ser, cada coisa, que são as mesmas propriedades que estão nesse resumo aqui, tá? Nesse anexo aqui, que fala cada uma, só que ali está detalhado, cada detalhe, onde que fica, localidade, o que que planta, o que que não planta, né? Então aqui, ó, isso aqui que é bem legal. Agora vamos dar uma olhada nos números gerais, né? Aqui foi o relatório mensal. Agora vamos olhar em alguns pontos interessantes para a gente ver dentro do status invest ali, para ver se está fazendo sentido esse fundo imobiliário ou não. Ó, aqui a cotação ele já falou lá, né? O dividend yield também. Então, uma coisa interessante, ó, ele teve uma queda, né, de 17,64% nos últimos 12 meses. E aqui teve uma queda bem significativa, estão vendo? E por que será? Se a gente for olhar aqui, ó, para os dividendos pagos, você pode ver que ele vinha pagando bem, ele pagava cerca de 1,25. E em dezembro ele pagou 86 centavos. Aí janeiro desse ano, 85. Fevereiro, 85. E agora em março está pagando 85 também. Isso aqui, quando ele pagava 1,25 é porque ele tinha vendido uma terra e estava diluindo o lucro com os cotistas também. E agora voltou para o patamar normal. Ele vai pagar, em média, 85, 86 centavos. E o mercado entendeu que estava pagando menos e começou a sair. Então, isso aqui é um dos motivos da gente ver ali, né, essa queda, né, começou a cair aqui, né, já em dezembro, quando ele começou a dar aquelas descidas, e depois aqui, né, foi uma queda bem considerável. Se a gente for olhar aqui para o PVP de 0,87, está com um desconto de 13%. Isso aqui é algo interessante se você entender que esse fundo imobiliário é legal e faz sentido para você comprar, tá? Porque ele está mais barato do que o valor patrimonial dele, hoje sendo negociado. Aí aqui o que ele pagou, né? Já vai pagar aqui no próximo dia 10 de abril o equivalente a 1%, né? 1,01, que também é uma taxa bem legal, tá? Bem, esse aqui foi um panorama geral, uma análise bem geral, assim, para você ter um pouco mais de clareza, né? Sem aprofundar muito nos números, mas eu acredito que deu para dar uma clareza, né? Se faz sentido ou não vocês darem o próximo passo e aprofundar os estudos para ver se compra ou não o RZTR11, tá? O mais importante que você tem que entender aqui é, eu vou dar algumas considerações minhas, tá? Esse é um fundo que ele demora para dar algumas informações, ele tem alguns pontos aí do mercado que fica algumas coisas nas entrelinhas. Eu não gosto desse tipo de gestão, tá? Não tão clara. Então, por esse motivo, eu não tenho esse fundo imobiliário. Mas isso não quer dizer que eu não recomende você comprar ou você vender. Enfim, só estou trazendo um pouco da minha perspectiva aqui, até porque eu sei que vocês sempre gostam de saber a minha opinião, a minha visão, se eu tenho, se eu não tenho, tá bom? Mas é um fundo interessante para você fazer um estudo mais aprofundado, tá? É uma área que tem crescido bastante, uma coisa que a gente não viu, mas que eu já dei uma olhada aqui, ele é taxa de vacância zero, então todos os imóveis, eles estão, de fato, as fazendas, as terras, eles estão alugados, arrendados, né, /arrendados, então não tem nenhum que não está pagando, algo do tipo, isso é bom para um fundo imobiliário, tá legal? E aí, agora me diz, depois dessa análise aí, você gostou do que viu ou não? Coloque aqui nos comentários se você já investe no FRZTR11 ou se após essa análise você pretende investir mais tempo para analisar melhor e ter ele na tua carteira ou não. Comenta aqui, eu vou adorar saber. E aproveita, se você curtiu esse tipo de análise, já deixa o teu like, se inscreve no canal e aperta no sininho para ativar as notificações e receber os nossos próximos vídeos. Se você tiver algum FI que você gostaria
que eu fizesse uma análise como essa, já deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em preparar um conteúdo para você sobre isso. E se você quiser aprofundar mais em aprender a investir de verdade, analisar, escolher os melhores FIs, as melhores ações, eu tenho um treinamento completo de investimento que eu acompanho os meus alunos em cada turma que eu abro. Se você quiser saber mais detalhes como é que funciona, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários da lista de espera, que aí meu time vai entrar em contato com você para te avisar quando vai ser a próxima turma, o que tem, o que não tem, tirar todas as suas dúvidas. Combinado? O link tá aí, é só você clicar, se tiver interesse, que o nosso time vai entrar em contato com você. Tá bom? Então é isso, um grande abraço, muita produtividade financeira para você e eu te vejo no nosso próximo vídeo. E aí, bora evoluir?